Fala, meus queridos, professor Lucas Montarroz aqui com vocês para estudarmos mais uma matéria maravilhosa que é o Código de Processo Penal. Pessoal, como eu disse, meu nome é Lucas Montarroz, tá? Meu Instagram tá aí na tela para vocês, Lucas Montarroz 0702. Tudo, pessoal, que a gente estudar aqui nessa aula, eu vou disponibilizar em PDF, tá? Lá no meu Instagram. Então, sigam lá. Sigam meu Instagram para receberem esse conteúdo. Podem comentar qualquer coisa lá, né, em relação a esses conteúdos passados aqui, que eu vou responder tudo, tá? No meu direct, inclusive. Me chama no direct para conseguir esses PDFs aí. Pessoal, eu tenho 23 anos, atualmente sou policial penal, tá? Sou bacharel em Direito, pós-graduando em Direito Penal, Processo Penal e Investigação Criminal. Sou formado em Gestão de Segurança Pública e Privada aqui pela Monster. Atualmente sou policial penal, mas estou aprovado em 5 concursos públicos aqui em Minas Gerais, tá? Todos os concursos policiais de Minas. Passei na Polícia Penal, quando ainda era agente penitenciário, em 2018. Passei na Polícia Militar como soldado. Passei como investigador na Polícia Civil, como escrivão também na Polícia Civil. E como Polícia Penal agora nesse concurso de 2022 ou 2021, salvo engano. Tá? Então eu estou aí nessa vida de concurso público há uns 5 anos. Isso são minhas aprovações, algumas delas, né? Fora minhas reprovações que ninguém conta, né? A gente só fala da aprovação. Vamos estudar, pessoal, disposições preliminares, tá? Um assunto muito bacana, muito tranquilo, tá? De fácil entendimento, porém, nós precisamos ter atenção, tá? Todas as nuances aí dos artigos, né? Todos os detalhes das disposições preliminares. Vamos aos poucos, tá? Eu te aconselho a acompanhar esse material, provavelmente você ainda não tem o PDF. Na verdade, eu já coloquei provavelmente você vai ver esse vídeo, é claro, já vai estar no YouTube. Eu já vou estar na minha casa, pronto para disponibilizar o PDF para vocês. Então, de preferência, peguem seu PDF, tá? Antes de ver esse vídeo, chama no Instagram, vou responder rapidinho, já vou mandar o PDF para vocês. Imprimam esse PDF se vocês quiserem, tá? Porque tudo que vocês precisam saber de disposições preliminares, que é o início do processo penal, eu tenho aqui. Tá? Então vocês imprimem esse PDF para poder riscar, fazer suas observações e acompanhar junto comigo aqui na aula e depois relerem, tá, pessoal? Porque é muito bom, né? Claro, ouvir uma videoaula. Na videoaula você aprende a matéria, só que o importante para a prova não é aprender a matéria, né? O importante não só aprender, o importante para a prova é fixar a matéria. A fixação, pessoal, você só vai fazer em casa, tá? É releitura e releitura. A Constituição, por exemplo, o Código Penal, eu não sei quantas vezes eu já li ele todo, de cabo a rabo, tá? Da Constituição, do artigo 1º ao 250, eu já li centenas, não, claro, mas dezenas de vezes. E cada vez que eu releio os artigos, eu tenho um contato seco com a lei, né? Eu e a lei, eu descubro coisas novas, eu entendo novamente, tá? Então, é releitura que vai te fazer fixar, mais questões também que vai te fazer fixar, e aí chegar na prova você vai se desenvolver, tá? Vamos começar então? Disposições preliminares, pessoal, é o primeiro ponto do Código de Processo Penal, né? A primeira parte é o título 1 do Código de Processo Penal, tá? Deixa eu marcar aqui de verde. É o título 1 do Código de Processo Penal. Disposições preliminares é simples, eu tenho 3 artigos só sobre disposições preliminares. As disposições preliminares vai do artigo 1º ao artigo 3º do Código de Processo Penal, tá? Só que teve o pacote anticrime, né, Lei 13.964, tá, de 2019. Esse pacote anticrime, ele inseriu, era até o artigo 3, ele inseriu o artigo 3A, 3B, até o 3F. Porém, o ministro do STF, Luiz Fux, né, ele entendeu que esse chamado pacote anticrime, né, isso aqui é o chamado juiz das garantias, tá? É o chamado juiz das garantias, esses artigos aqui. Ele entendeu que esse juiz das garantias, ele criava muitas responsabilidades para o judiciário, tá? Mudava totalmente a estrutura do judiciário, além de gerar encargos financeiros, esse juiz das garantias. Então, devido a isso, ele suspendeu o juiz das garantias, né, que é o artigo 3A ao 3F, tá? Sine die, né? Ele suspendeu sine die, ou seja, sem previsão, tá? Suspendeu sem um prazo determinado até que seja julgado pelo plenário aí do STF e decida o que vai fazer. Mas nós vamos passar rapidamente por esses artigos, até porque não deve cair na sua prova. Se cair, vai deixar claro que não está sendo usado, beleza? Vamos lá então, vamos do artigo 1 ao 3, vamos começar no artigo 1º. Toda calma do mundo, toda tranquilidade.
Artigo 1º, o Código de Processo Penal reger-se-á em todo o território brasileiro, tá? Por este código. E aí nós vamos entrar nas ressalvas dessa regência. O que esse artigo 1º fala, pessoal? Ele fala do locus regit actum, tá? É isso aqui, ó, locus regit actum, ou seja, o lugar rege o ato, tá? Nós temos aí, nós vamos ver lá na frente, nós temos o tempus regit actum e aqui nós temos o locus, que é o que? É o local do processo, né? Nós temos igual no direito penal, sabe? Lei penal no tempo, lei penal no espaço. Essa aqui é a lei processual penal no espaço, tá? Então fala o seguinte, em todo o território brasileiro, tá? Aqui no Brasil, quando acontecer um crime, o processo desse crime vai se dar sempre por este código, pelo Código de Processo Penal. Só que teremos aí ressalvas, né? O Código de Processo Penal, pessoal, ele é a regra geral, né? Nós já aprendemos isso, tá? Pelo princípio da especialidade, nós temos a regra geral, né? Que fala sobre tudo, só que em alguns casos específicos, nós vamos ter que ter uma regra específica, né? Que se aplica melhor àquele caso, tá? E aí que nós vamos entrar nas ressalvas, né? Então, em regra, tá? Locus regit actum, aconteceu um fato, um crime aqui no Brasil, né? O processo desse crime, tá? Que aconteceu no território brasileiro vai se dar pelas regras deste código, pelas regras do que nós vamos estudar no Código de Processo Penal, beleza? Então isso é o locus regit actum, tá? Nós vamos entender mais sobre isso vai se unir também, esse aqui é o lugar do processo, nós vamos entender também o tempo do processo no próximo artigo. Quais são as ressalvas, pessoal? Deixa eu apagar isso aqui. Então, em regra, tá? Aconteceu um crime aqui no Brasil, Código de Processo Penal. Claro, vai reger por esse código. Lembrando, o Código de Processo Penal é o Decreto-Lei número 3689 de 1941. Em 1940 foi criado o Código Penal, em 41 foi criado o Código de Processo Penal, que é a regra processual para aplicar o direito penal, beleza? As ressalvas, tá? Então, nesses casos aqui, o crime, quando acontecido, não vai aplicar a regra do Código de Processo Penal. Qual que é? Tratados internacionais, primeira dela. O Brasil, pessoal, se submete a dezenas, centenas de tratados internacionais, tá? E nesses tratados internacionais, claro, uma força gigante que esses tratados representam para o Brasil. Em alguns deles, tá? Nós vamos até entender aqui na frente, ó, um deles é o Tribunal Penal Internacional, por exemplo, tá? Em alguns tratados internacionais, algumas regras internacionais, não é aplicado o Código de Processo Penal. Uma regra, por exemplo, um exemplo de tratado internacional, tá? É a Convenção de Viena. Ela é muito famosa, você estudou direito constitucional, direitos humanos, você já ouviu falar nela. A Convenção de Viena, por exemplo, ela fala da imunidade, né, do agente externo, né, do agente estrangeiro. Algumas pessoas do governo estrangeiro, eles têm imunidades no Brasil. Então, isso aí é uma exceção ao nosso Código de Processo Penal. Ele não vai ser processado por crime cometido no Brasil. Ele vai ser processado não aqui, mas no caso no país dele, tá? Então isso é uma regra aí, uma ressalva ao Código de Processo Penal, uma ressalva que está em tratado internacional, porque o Tratado de Viena fala que o agente de outro país, né, um político, o presidente, governador de outro país, por exemplo, se ele cometer o crime aqui, não vai ser usado o Código de Processo Penal, vai ser usado a lei dele, tá? Outra ressalva é o crime de responsabilidade. Olha aí que eu coloquei aspas, tá, em crime, por quê? O crime de responsabilidade está lá na lei 1079, tá? Tá nessa lei aqui. Esse crime de responsabilidade, pessoal, não é na verdade um crime, tá? O crime de responsabilidade é na verdade uma infração político-administrativa. É assim que a doutrina chama. É uma infração político-administrativa que, por exemplo, o presidente comete. Esse crime de responsabilidade, que não é um crime, são as condutas descritas aqui nessa lei 1079, ele nem mesmo é julgado por um juiz, por um tribunal, entendeu? Artigo 51 da Constituição, salvo engano, fala que compete ao Senado processar e julgar o presidente, ministros e tal, por crime de responsabilidade. Então, se o presidente, por exemplo, cometer um crime de responsabilidade, ele vai ser julgado pelo Senado. As regras de julgamento, as regras de processo serão a deles, não vai ser o Código de Processo Penal, tá? Até porque crime de responsabilidade nem é um crime. Outra ressalva, né, outra hipótese de crime em que eu não vou usar o Código de Processo Penal, tá? É crime militar, justiça militar. É claramente que o militarismo ele tem
várias divergências, várias nuances, coisas específicas do militarismo. Então, como a regra de processo penal é uma regra geral, tá? Ela não abarca todas as peculiaridades do militarismo. Então, nós temos um Código Penal Militar e um Código Processual Penal Militar. Não faz sentido aplicar o Código de Processo Penal comum se o crime é militar. Então, justiça militar, isso é óbvio, tá? Essas hipóteses aqui, pessoal, as questões vão te cobrar, é só você gravar, eu estou te explicando o que são cada uma delas, para ficar mais fácil de você fixar. Mas o interessante, para essas exposições preliminares aqui, tá? É pegar esse PDF, pode me chamar no direct do Instagram, que eu vou mandar o PDF para vocês. Pega o PDF e releia quantas vezes forem necessárias para você gravar isso tudo aqui, tá? Porque isso aqui é decorar. Você entende, depois decora. Tribunal Especial. Pessoal, esse Tribunal Especial estava previsto na Constituição de 1937. A letra é horrível. Esse Tribunal Especial estava previsto na Constituição de 37, então nem existe mais Tribunal Especial. Mas está aqui com uma ressalva, tá? No caso de um crime da competência do Tribunal Especial, eu não vou aplicar o Código de Processo Penal, eu vou aplicar a regra do Tribunal Especial, mas não existe mais esse Tribunal Especial. Só que se te perguntar na prova você tem que saber, mas não existe mais, porque foi na Constituição de 37, assim como crime de imprensa não existe mais, tá? Crime de imprensa é a Lei 5.250, mas foi feito uma ADPF, salvo engano. Deixa eu ver aqui para vocês, tá? Isso, ADPF número 130, tá, pessoal? Lá em 2009, essa ADPF, né, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ela disse que o STF entendeu que esse crime de imprensa, essa lei, ela não estava encaixando na Constituição, tá? Ela estava em desacordo, beleza? Então ela não é mais usada, tá? Ela não foi recepcionada pela Constituição, essa lei do crime de imprensa. Então, por mais que esteja aqui no Código de Processo Penal, todas essas ressalvas aqui, Tribunal Especial não existe mais e crime de imprensa não foi recepcionada pela Constituição, então no caso nem é mais uma ressalva, tá? Mas se te perguntarem, você tem que saber. Outras ressalvas, tá? É claro que aquele rol lá, aquelas ressalvas feitas lá, é um rol exemplificativo, né? Números apertos que nós chamamos. Um rol exemplificativo. Não dá para colocar ali todas as hipóteses que o Código de Processo Penal não vai ser usado. Todas as hipóteses de especialidade. Não dá para colocar lá. Então, colocaram alguns. Eu coloquei outros aqui que não estão previstos lá, mas tem diversos, tá? Só que o que você precisa saber para a sua prova são esses aqui. Eles vão te perguntar, provavelmente, a letra de lei, tá? A lei seca, como nós dissemos, né? Outra ressalva é o Tribunal Penal Internacional, né? Tribunal Penal Internacional, pessoal, é uma famosa justiça internacional, né? Não é estrangeira, tá? Não é um tribunal estrangeiro, não é um tribunal dos Estados Unidos, de qualquer outro país, Canadá, da França. É um tribunal internacional, tá? Assim, de todos os países em conjunto. Esse Tribunal Penal Internacional foi um grito aí de socorro, né? De um tribunal competente para julgar os crimes, alguns tipos de crimes bem importantes, crimes perigosos, tá? A lei do Tribunal Penal Internacional é essa aqui, ó, 4388 de 2002. É uma lei muito pequena, vale muito a pena vocês lerem ela, procurem na internet. Se tiver vadimeco, leia no vadimeco. É uma lei muito pequena, tá? Ela fala quais crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, né? Crime de guerra, agressão, crime contra a humanidade e crime de genocídio. São os crimes que são de competência do Tribunal Penal Internacional, tá? Esses crimes, o Tribunal Penal Internacional, ele é subsidiário. Então, por exemplo, se alguém aqui no Brasil cometer um crime de guerra, o Brasil vai julgar, vai punir essa pessoa. Se o Brasil não conseguir punir ou não for suficiente para punir, aí essa pessoa vai lá para o Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, tá? Pesquisa aí uma foto do tribunal para você ver, é um prédio grandão em que as pessoas que fizeram esses crimes que eu falei, elas são julgadas lá. Isso aí é um socorro, né, depois aí da Segunda Guerra Mundial, para um tribunal competente para julgar esses crimes muito violentos, muito perigosos, né? Ele está previsto, inclusive, no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição. Então, crime de competência do Tribunal Penal Internacional vai ser julgado lá pelas regras de lá, então não vai ser julgado pelas regras do nosso Código de Processo Penal brasileiro. Juizado Especial. Juizado Especial é uma lei, tá, que tutelam os crimes de menor potencial ofensivo,
está lá no artigo 61 dessa lei. Menor potencial ofensivo são todas as contravenções penais. Nós temos uma lei de contravenções penais. Todas as contravenções, elas são de menor potencial ofensivo, né? Que são tipo chamados de crimes anões, né? São condutas pequenas, aquela perturbação do sossego e tal. São contravenções, não são crimes, tá? Não tem esse rigor do crime. E os crimes mesmo com a pena máxima até 2 anos são menor potencial ofensivo, então estão previstos nessa lei. Esses crimes de menor potencial ofensivo, eles serão julgados, tá, baseados nessa lei, com as regras processuais dessa lei, porque ela é uma lei especial, uma lei bem mais específica para esse caso concreto dos crimes pequenos, né, de menor potencial ofensivo. Outra lei processual é a Maria da Penha e a lei de drogas, tá? São alguns exemplos que eu trouxe aqui. São leis também que vão ser a exceção à regra, tá? Maria da Penha, por exemplo, é uma lei cheia de regras processuais para o crime contra a mulher. Então, nesse caso, por ser uma lei especial, por tutelar um caso específico, nós não vamos aplicar o Código de Processo Penal, vai ser a exceção ao Código de Processo Penal, assim como a lei de drogas. Beleza, pessoal? Tomar uma água aqui. Acabei de gravar uma aula, então já tô rouco. Artigo 2º. Lá, pessoal, no artigo 1º, nós falamos do locus regit actum, né? É a lei processual penal no espaço, tá? Onde ela vai ser aplicada. Território brasileiro, o processo vai ser por esse código, pelo Código de Processo Penal, nós já vimos. E o tempo, tá? E o tempus regit actum, beleza? Assim como nós estudamos lá aquelas regrinhas do direito penal, né? E a lei vai retroagir? Só retroage para beneficiar o réu, salvo isso ela é irretroativa. Isso é a lei penal no tempo. Nós temos também a lei processual no tempo. Como que vai funcionar com a lei processual? O artigo 2º ele explica isso. Olha só. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, então aqui nós já temos uma observação, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Ou seja, eu aplico a lei processual penal desde logo, desde logo, tá? Ou seja, imediatamente. Então eu estou processando o cara, né, por uma lei antiga, tá? Vem uma lei processual nova que muda a regra de processo. Por exemplo, eu estou ouvindo o cara, tem 9, hoje, né, o processo comum, 8 testemunhas para cada um. Eu estou ouvindo com 8 testemunhas, porém, vem uma nova regra e fala que agora são 7 testemunhas. Independente se é para benefício ou malefício, ela vai ser aplicada na hora. Ela, naquele processo ali, já vai começar a ser aplicada e já vai mudar para 7 testemunhas, por exemplo. Porém, pessoal, os atos que já foram praticados, né? Eu já estou numa fase do processo, eu já fiz muita coisa ali para trás. E essas coisas que eu já fiz, esses atos praticados sobre a vigência da lei anterior, tá? Antes dessa nova lei que mudou, eu já tinha feito muitos atos. E o que eu faço? Eu tenho que refazer todos esses atos? Eu tenho que excluir e fazer de novo? Eu tenho que excluir o processo? Ou esses atos que eu já fiz serão válidos? Tá? O próprio artigo explica. A nova lei vai ser aplicada desde logo, ou seja, aplicação imediata, e os atos realizados sobre a vigência da lei anterior, eles não vão ter prejuízo, ou seja, é chamado pela doutrina de isolamento dos atos processuais. Então o que acontece? Eu estou processando um indivíduo, vem uma nova lei processual. Ela vai ser aplicada imediatamente, independente se é maléfica ou benéfica, ela vai ser aplicada imediatamente, e os atos que eu já fiz, tá? Eu vou isolá-los. O que eu já fiz daqui para trás, eu vou isolamento dos atos processuais, e vou aplicar a nova lei processual na hora, imediatamente, daqui para frente. Entendido? Tranquilo, não tem mais, não tem outra observação, não tem outro conceito, não. É só isso mesmo que vocês precisam saber. Ou a única coisa que vocês precisam saber, tá? Que eu creio que não vão cobrar no seu concurso, talvez é algo um pouco mais doutrinário, não sei, mas vocês precisam saber, é isso aqui. Lei genuinamente processual, tá? O que acontece? Nós temos a lei material, que é o direito penal, por exemplo, tá? O direito penal, ele é irretroativo, né? Isso retroage para beneficiar o réu. E nós temos a lei processual. Processual é genuinamente processual, que só fala de processo. Essa, independente se é maléfica ou benéfica, ela é aplicada imediatamente, isolando os atos anteriores, tá? E se eu tiver uma lei misturada? E se eu tiver uma lei material processual? É o nome que é dado para ela,
tá? Eu tenho ou material ou genuinamente processual, eu posso ter uma mistura, que é uma lei material processual. E aí? Eu tenho uma lei que fala um pouquinho de direito penal e um pouquinho de processo penal. O que eu faço? Como nessa lei tem regras de direito penal também, é uma lei processual, mas ela versa sobre direito penal, eu vou aplicar a regra do direito penal, tá? Se for uma lei material processual, ou seja, misturada direito penal com processo, a regra vai ser a mais benéfica, que é a regra do Código Penal, que ela vai irretroagir, salvo para beneficiar o réu, tá? Uma lei, pessoal, genuinamente processual, por exemplo, é uma lei que fala de testemunhas, tá? Só é uma regrinha de processo mesmo, ela é genuinamente processual, é aplicada desde logo, sem prejuízo dos outros atos. Uma lei material processual, por exemplo, é uma lei que fala de ação penal. Ação penal, por exemplo, está no artigo 28 em diante, 24 em diante do Código de Processo Penal, tá? Ação penal, título 3 do Código de Processo Penal. A ação penal é algo processual, não é? Só que, por exemplo, a ação penal incondicionada, se eu transformo, se vê uma nova regra processual e fala que determinado crime ele vai se submeter à regra processual de ação penal condicionada, por mais que isso seja só uma regra processual, isso influencia demais o indivíduo, porque isso mexe com a extinção de punibilidade dele. É muito mais benéfico para ele uma lei, um crime de ação condicionada, porque a vítima pode renunciar, né? A vítima pode deixar passar o tempo da decadência do tempo de representação. Então, isso é muito mais benéfico. Quando alguma lei, alguma norma, tá, ela versa sobre a liberdade do indivíduo, mesmo que é uma norma processual, mas dá para a gente perceber aí que se a regra da nova norma não for cumprida, se o indivíduo agora não representar, eu estou mexendo indiretamente com a liberdade do preso, né? Se ele não representar, agora virou condicionada, o cara vai ser livre, não vai? Então isso de alguma forma está relacionado ao direito penal, está relacionado à prisão do cara, à liberdade dele, está relacionada ao artigo 107 do Código Penal, né, que é a extinção de punibilidade. Então de alguma forma estou relacionando a liberdade do indivíduo. Por isso, essa lei também tem condão material, penal, então ela é uma lei processual material processual. Então por isso ela vai se aplicar à regra do direito penal, beleza? É uma lei material, direito penal. Processual genuína é essa regra aí que nós estudamos. Se for uma mistura dos dois, por ser benéfica ao réu, por ter direito penal, vai ser aplicado o princípio da irretroatividade, salvo para beneficiar o réu, tá? Então isso tudo aqui que nós estudamos é válido apenas para a lei genuinamente processual, uma lei que fala somente de processo e nada sobre liberdade do indivíduo, sobre prisão ou extinção de punibilidade, porque senão essa lei é uma lei material processual. Parece difícil demais de entender, né? Mas creio que todo mundo entendeu. Pega o PDF aí, estuda, volte os vídeos, tá? Para fixar isso aqui, pessoal, são 3 artigos tranquilamente para a gente fixar. Outra coisa, a lei processual penal, ela admitirá interpretação extensiva, a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Não tem nada, assim, para ficar explicando. Eu vou explicar o que é cada um deles, mas o que você precisa aqui é gravar. Então, leia isso aqui, olhe para o lado, tá? E tenta repetir. Porque às vezes a gente lendo, a gente consegue repetir 30 vezes olhando, claro. Mas quando você olha para o lado, dá um branco. Então faz isso. Tenta repetir aí o que a lei processual penal admitirá, tá? Que nós vamos estudar a diferença dela, tá? Então vamos lá. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva, aplicação analógica e suplemento dos princípios gerais do direito. O que é cada um, tá? Primeiro, interpretação extensiva. É uma interpretação extensiva, ampliativa. Por exemplo, arma, tá? Eu posso entender de várias formas. Restritiva, a arma para mim é só arma de fogo, revólver, pistola. Eu posso entender de forma extensiva, tá? Arma para mim é qualquer coisa que eu possa machucar alguém. A arma para mim é arma de fogo, é uma faca, é um canivete, é uma bomba. Então tá vendo que eu estou interpretando a norma de uma forma extensiva, eu estou ampliando o campo de alcance dela. Isso aí é uma interpretação extensiva. Por exemplo, arma. Interpretação analógica, pessoal, tá? Eu não tenho interpretação analógica aqui, né? Isso não é uma coisa do processo penal, tá? Eu coloquei aqui só para a gente entender o que é, mas o que eu vou ter no Código de Processo Penal é interpretação extensiva,
tá? E aplicação analógica, que é chamada também de analogia. Interpretação analógica não está previsto aqui, tá? Mas o que é interpretação analógica? Porque ela é bem parecida com a aplicação analógica, tá? Só que a aplicação analógica é analogia. Vamos lá. Interpretação analógica é o famoso... Eu estou usando o exemplo do Código Penal porque fica mais fácil. Outro motivo torpe, tá? Do Código Penal. O que é, então, interpretação analógica? Eu tenho uma regra, tá? Ela está prevista na lei, a regra, só que é uma regra vaga, né? É uma regra muito ampla, muito vazia, que eu vou interpretar ela de acordo com o meu caso concreto. O Código Penal, artigo 121, né, parágrafo 2º, salvo engano, fala do homicídio qualificado. Um dos homicídios qualificados é outro motivo torpe. Isso é uma interpretação analógica, porque eu tenho na lei falando outro motivo torpe, tá? Só que ao mesmo tempo eu tenho um conceito vago que eu vou interpretar do jeito que eu quiser. A aplicação analógica, pessoal, não é método de interpretação, é método de integração. Vocês vão entender. A aplicação analógica é integração. Enquanto interpretação analógica, tá, é realmente interpretação. Meu Deus, que horrível. Interpretação, tá? Porque a aplicação analógica, eu não tenho uma norma com sentido vago. Eu não tenho norma nenhuma, tá? Então eu não vou interpretar aquela norma vaga igual na interpretação analógica. Na interpretação analógica é outro motivo torpe. Eu tenho uma norma ali falando que é outro motivo torpe. Só que essa norma é vaga. Na aplicação analógica eu não tenho nada, eu não tenho norma que fala sobre isso. Então eu tenho que usar essa norma pegando em outras leis, em outros códigos, tá? Simplesmente é isso. O artigo 395, só um minuto, do Código de Processo Penal, tá? Para dar exemplo para vocês de aplicação analógica no Código de Processo Penal, o artigo 395 fala o seguinte: a denúncia ou queixa, né, a ação penal, será rejeitada nas hipóteses. Uma das hipóteses é falta de pressuposto processual ou condição da ação. Tá? Uma das hipóteses de o juiz poder rejeitar a denúncia ou queixa é falta de condição para ação. O que é falta de condição para ação? No Código de Processo Penal não fala. Né? Não é uma interpretação do caso concreto. Olha, você veja o que é falta de condições para ação para você. Não, é uma norma que não existe, tá? Se não existe, nós vamos lá no código, no artigo 330 do Código de Processo Civil e vamos pegar, tá, para usar aqui. Então isso que é analogia, é a aplicação analógica. Eu não tenho uma norma que explica alguma coisa aqui, eu vou em outro artigo, eu vou em outro código, eu vou lá no Código Militar, no Penal Militar, eu vou lá no Código Civil e vou pegar o conceito de lá e vou usar aqui, já que nós não temos aqui interpretação analógica, nós temos, mas é um sentido vago que você decide aí no seu caso concreto o que é isso, entendeu? Por exemplo, outro motivo torpe que você decide aí, o juiz vai decidir se o seu caso foi motivo torpe ou não. Deu para entender até aqui, tá? O Código de Processo Penal, ele usa muito o Código de Processo Civil e principalmente o Código de Processo Militar, tá? Por causa disso. Nele pode ter analogia. Então, se ele não tiver algo, se ele tiver vazio em determinado assunto, uma norma, ausência de norma, o Código de Processo Penal pode tranquilamente ir lá no Código Penal Militar e pegar o conceito de lá e usar aqui. Pode ir lá no Civil, Processo Civil, pega o conceito e usa aqui sem problema algum, tá? Aqui são os juízes das garantias, né, pessoal? Nós estudamos do artigo 1º ao 3º agora do 3A ao 3F, que está suspenso. Tanto o juiz das garantias, que é do 3A ao 3F, quanto o artigo 28 e o 310, parágrafo 4º, e tem mais alguma coisa aí suspensa também, foi suspenso, tá, pelo STF, pelo Fux, né? Foi suspenso, isso tudo aqui veio do pacote anticrime dessa lei, mas está suspenso agora. O que está suspenso então, mas faz parte das garantias, é o seguinte: o artigo 3A falou claramente que o processo penal vai ter estrutura acusatória, ou seja, uma separação dos atos, né? O juiz não vai ficar interferindo mais no trabalho do Ministério Público, nem do delegado. Cada um é cada um faz sua parte, tá? O juiz vai ser um mero garantidor da legalidade das coisas, tá? No processo penal. E, inclusive, ele trouxe expressamente que é vedada a iniciativa do juiz na investigação ou
a substituição da atuação probatória no órgão de acusação. Ou seja, é vedado o juiz ficar interferindo, metendo o bedelho, tomando a frente do delegado na investigação ou do Ministério Público na acusação. Tá? Então, cada um faz o seu, o juiz não mais tem que ficar decidindo sobre arquivamento do inquérito, porque isso é órgão, isso é da acusação, o juiz não tem nada a ver com isso. O juiz não mais tem que ficar tendo poder para mandar instaurar inquérito, por exemplo, porque quem instaura inquérito é o delegado, tá? O juiz não tem que se meter nisso, entendeu? É isso que ele fala. Outra coisa, 3B, o juiz das garantias, né, que é o juiz agora da investigação, nós temos essas três fases aqui, tá, pessoal? Nós temos o inquérito, né, que é a fase pré-processual, preliminar, que é a investigação, tá? Que aqui ainda não tem processo, não tem partes, não tem ampla defesa, aqui é o inquérito. Nós temos essa parte da ação penal, aqui eu já tenho juiz, e aqui é a execução, quando o indivíduo já vai preso, ele já foi condenado, tá? O juiz das garantias é o juiz que vai atuar nessa parte do inquérito, né? Ele somente vai fazer o controle de legalidade da investigação criminal. Só isso. Ele só vai decidir as coisas que o delegado pedir. Ele vai só fazer, não, isso aqui não, beleza, isso aqui pode, isso aqui eu concordo. Isso não. E deixa eu ver o cara tá legal, você machucou ele? Não, beleza, então. O delegado chegou, olha, eu tô precisando disso. Cara, não, isso aqui não dá não. Só isso que ele faz, só controle de legalidade, tá? Competindo-lhe especialmente, olha aí no final, isso aqui do inciso 1 ao 18 é o que ele vai decidir. Exemplo aqui para vocês, ó. Ele vai decidir, por exemplo, sobre o requerimento de prisão provisória, se prorroga ou não a prisão provisória. Ele vai decidir sobre o trancamento de inquérito, ele decide se prorroga, por exemplo, o prazo do inquérito. É só essas decisões que ele faz, tá? O juiz das garantias. Outra regra aí, o 3B, parágrafo 1º, tá? Que fala da audiência. No caso, a audiência de custódia. O preso em flagrante ou o provisório, tá? Ele vai ser em até 24 horas encaminhado à audiência, tá? Perante o juiz. A audiência é essa que é vedado o emprego por videoconferência. Isso foi vetado, né? Principalmente essa parte do videoconferência, só que agora tá valendo, né? Tá lá de novo na lei, tá? Mas está suspenso, tá? Então isso aqui, o cara preso, ele em 24 horas, prendeu o indivíduo, o delegado tem que em 24 horas levar o indivíduo perante o juiz das garantias para o juiz garantir realmente que a integridade dele tá bacana, tá? Isso tem que ser pessoalmente para o juiz poder olhar no olho dele, ver realmente se não tem nenhum machucado, nada disso. Aí, parágrafo 2º, tá? O juiz das garantias, ele pode, mediante representação do delegado do Ministério Público, prorrogar o inquérito por até 15 dias, tá? Se o indivíduo estiver preso, o inquérito, né, a investigação, que é uma investigação preliminar, eu fiz uma aula agora sobre inquérito, olha aí no YouTube, no Monster, tá? O inquérito, se o indivíduo estiver preso, o delegado tem 10 dias para investigar, se o cara estiver solto, o delegado tem 30 dias, tá? Agora o pacote do anticrime, o juiz das garantias, ele aumentou esse prazo aqui para mais 15. Então agora, né, tá suspenso, mas o delegado teria 10 dias se o cara estiver preso, mais 15, né, 10 mais 15 preso, se o cara estiver solto 30, podendo prorrogar 30. Mas como esses 15 tá suspenso, então o que tá valendo agora é só os 10 mesmo. Nesse caso, passou dos 15 dias, a prisão vai ser imediatamente relaxada, o cara posto em liberdade na hora, tá? A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto 9.099. Pessoal, lembra lá que eu já expliquei aqui atrás um pouco da 9.099, justamente por isso. O que é 9.099? É o juizado especial criminal ou civil. No caso criminal, ela regula os crimes de menor potencial ofensivo, que são todas as contravenções e crimes com a pena máxima até 2 anos. Tá? Esses crimes de menor potencial ofensivo, como são crimes pequenos, pessoal, coisa bem simples, eu não preciso de juiz das garantias. Então, em regra, toda infração vai ter juiz das garantias, menos menor potencial ofensivo, porque já é um crime pequeno, né? Um delito anão, ou um crime muito bobo, não preciso de ter juiz das garantias para ele, tá? Quando que o juiz das garantias sai, pessoal? Quando que cessa o juiz das garantias? Ele vai cessar, pessoal, com o recebimento da denúncia ou queixa, tá? Prestem bastante atenção nisso aqui, que isso é uma coisa que as bancas cobram bastante. Elas sempre mudam esse recebimento aqui por oferecimento da denúncia.
Então, o que acontece? Aqui nessa fase da investigação, eu tenho investigação, ação penal e execução. Aqui na investigação, o juiz vai ficar até a denúncia ser oferecida. O delegado vai investigar tudo, vai mandar para o Ministério Público. O Ministério Público vai pegar o inquérito, vai ver se está tudo certinho e vai mandar uma denúncia para o juiz. O juiz, que ainda vai ser o juiz das garantias, ele vai pegar essa denúncia, vai ver se a denúncia está bem feita, está escrita bonitinho e vai receber, assinar essa denúncia recebendo ela. Quando ele assinar que ele recebeu a denúncia, ele assinou, ele deixa na mesa e levanta, porque agora começou o processo, agora vai entrar um novo juiz, vai entrar o juiz do processo, ele é o juiz das garantias. Quando ele recebeu a denúncia, assinou, recebido, ele deixa o processo lá e sai, porque agora vai vir um novo juiz, um juiz, né, totalmente imparcial, que não teve nada a ver com a investigação, para simplesmente julgar o fato, tá? Então lembrem disso aí. As decisões do juiz das garantias não vinculam a do novo juiz que vai chegar depois que a denúncia for recebida, tá? E as cautelares em curso, elas devem ser reexaminadas no máximo em 10 dias. Então o novo juiz vai chegar, ele vai decidir o que ele quiser, ele não precisa decidir igualzinho o antigo juiz, claro que não. E se tiver uma medida cautelar em curso, por exemplo, o cara estiver preso provisoriamente, tá? Recebeu a denúncia, deixou, saiu, chegou o novo juiz, ele vai avaliar, ó, então esse cara tá preso, deixa eu reexaminar. Eu tenho 10 dias para ver todas as medidas cautelares que o antigo juiz deu, para ver se eu concordo com elas ou não, tá? O juiz, para o artigo 3º-D, o juiz que praticar qualquer ato, tá, previsto no artigo 4º e 5º, mas na verdade foi um erro aqui, pessoal, da própria lei. Ele está querendo dizer, até mesmo segundo a doutrina, o artigo 3b, que é isso aqui, ó, o juiz que assegurar qualquer uma dessas coisas, o juiz que autorizar, por exemplo, a prisão, a prorrogação do inquérito, o juiz que mexer, né, que é o juiz das garantias, que mexer na fase do inquérito, ele ficará impedido de funcionar no processo. É óbvio, o juiz das garantias, tá, que concedeu aquelas várias coisas lá na investigação, ele não pode ir para o processo, porque a ideia agora é termos 3 juízes, tá? Ó, um juiz da investigação, que é o juiz das garantias, um juiz do processo e o juiz da execução, para garantir total imparcialidade aí no processo, tá? Então, o juiz das garantias que fez as coisas do artigo 3b, claro, ele não pode ir para a próxima fase, que é a fase processual, que é após o recebimento da denúncia. E o juiz das garantias deve assegurar, tá, todas as regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo, ajuste ou de qualquer autoridade com o órgão da imprensa para explorar a imagem do coitadinho, né, sob pena de ser responsabilizado, civil, penal e administrativamente. Ou seja, o juiz das garantias é o garantidor dos direitos do preso, garantindo inclusive, né, que a imagem do, não pode falar preso, né, indivíduo privado de liberdade, que ela não seja explorada, né? Que não coloque a cara feia dele lá quando o cara tá passando algemado e todo mundo filmando e tal. Juiz de garantias pode, né, gerar decisões, proibições nesse sentido, tá? Para que não seja explorada a imagem dele. Finalizado, pessoal, isso aí é o juiz das garantias, tá? Nós vamos agora para as questões de tudo que nós já vimos. Como essa aula tá gravada, cada vez que eu iniciar a questão, pausa ela no início, tenta fazer por sua própria conta, tá? Analisa, interpreta a questão primeiro. Lembra de tudo que a gente estudou. Pessoal, chama no Instagram para eu poder mandar para vocês, né? Aí eu vou pegar o WhatsApp para poder mandar via WhatsApp para vocês o PDF dessa matéria. Que aí vocês vão fazer com o PDF do lado. Viu uma questão? Fala, poxa, eu lembro que ele explicou isso aqui lá no artigo 1º ou 2º. Volta lá no seu PDF, né? No celular ou impresso e releia, tá? Para fazer a fixação. Vamos lá então. A Lei Processual Penal admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplementos dos princípios gerais de direito? Perfeitamente, né? Olha aqui, eu acho que é artigo 3º. Exatamente, artigo 3º, tá? Cuidado para eles não confundirem com interpretação analógica. Não é. É interpretação extensiva e a aplicação analógica, que é a analogia, né? Que é quando eu não tenho uma lei, quando aqui eu interpreto a lei de uma forma extensiva, ampla. Aqui eu não tenho lei, então eu pego a regra de outro código. E princípios normais, princípios gerais do direito, né? Todos aqueles princípios que norteiam o direito, tá? Então aqui está certíssimo. Aqui é muito grande, tá, pessoal? As questões. Se você quiser, pausa e faz aí. Mas olha só para a gente entender como que
com um conhecimento nós podemos resolver uma questão sem saber o resto, tá? É lógico que é bom ler tudo, mas aqui está pedindo a correta. Vamos ler a B. Olha para você ver. As normas híbridas ou mistas, que são as normas, eu tenho a norma material, a norma processual, e eu tenho a norma material processual, que é uma híbrida mista, tá? Elas devem retroagir para beneficiar o réu, constituindo uma exceção à regra prevista no artigo 2º, perfeitamente, tá? A norma material vai retroagir, direito penal, genuína processual, aplicação imediata, isolamento dos atos processuais, e uma norma mista, eu vou usar a regra do direito penal, que é a irretroatividade, tá? Retroatividade somente benéfica. Em se tratando de lei processual, admite a interpretação extensiva e analogia? Sim. Faltou aqui suplemento dos princípios gerais do direito, mas não falou isso, não falou que a lei aqui somente admite os dois. Não. A lei processual penal, ela admite esses dois? Admite. Então, não vamos procurar chifre na cabeça de cavalo, né? Se admite, então beleza. Se tivesse restringindo somente isso, não. Tomei uns 15 litros d'água hoje. Lei nova mais benéfica. Quando modifica procedimentos no processo penal. Retroage. Olha só. Fala lei nova mais benéfica. Nós já sabe de cara aí que ela vai tratar do tempus rest actum, né? Do tempo do fato, retroatividade ou não, que na verdade é aplicação imediata e isolamento dos atos processuais. Quando falar a nova lei processual ou a lei processual no tempo, só aplicação imediata e isolamento dos atos processuais. Então ela retroage? Não, aplicação imediata, exceto se falar aqui que ela for mista, materialmente processual, material e processual. E renova os atos? Não, isola os atos. Os que já foi feito não vão ser renovados. Deixa eles de lado que eles estão, beleza, válidos, tá? Então isso está erradíssimo. Questões aí, pessoal, ó, escrivão de polícia, né? Nós estamos fazendo questões difíceis, ó, escrivão, polícia civil, ó, delegado, tá? Então, assim, o conhecimento é básico, né? Às vezes eles vão aprofundar um pouco mais. Olha, a de delegado ela tem muito mais coisas, né? Linhas, bem mais fundamentada, mas o nosso conhecimento aqui é suficiente para virar delegado. Ó. Pode ir lá pegar seu distintivo e fazer seu inquérito policial já. De acordo com as normas do direito intertemporal, ó, falou intertemporal, falou direito, falou tempo, tempus rest actum, tá? Provavelmente artigo 2º, né, salvo engano, que é o tempo, a aplicação imediata e tudo mais. Se sobrevier a nova lei processual no curso do processo, deverão ser repetidos os atos processuais. Se vier a nova lei processual, aplicação imediata e os atos já realizados, eu isolo, eles estão beleza, bacanas. Então nada a ver de repetido, já tá errado, nem quero ver o resto. Essa Sebrasp eu vou te falar, viu? Já fiz muita prova dela. Já sofri muito na mão da Sebrasp. Na falta de norma expressa, ou seja no Código de Processo Penal ou lei extravagante, deve-se buscar suplementação normativa no Código de Processo Civil? Eu dei exemplo disso. Isso aqui é analogia, tá? Analogia. Ou seja, na falta de norma, oh meu Deus, eu não tenho norma, tá? Não tenho, porque é ausência de norma. Eu vou usar o quê? Eu posso pegar no Código de Processo Civil? Pode, eu dei esse exemplo, né? De analogia, que é um método de integração. Eu não tenho norma, eu não vou interpretar, porque eu não tenho nada. Então eu vou pegar de outro lugar e vou suprir essa lacuna. Do título 1, título 1, disposições preliminares, título 2, artigo 4º em diante, inquérito, título 3 do Código de Processo Penal é o artigo 24 em diante, que fala da ação penal, e assim vai, tá? É bom entender isso para vocês terem, pessoal, uma coisa que eu acho extremamente interessante é ter um panorama geral das coisas que nós vamos fazer, sabe? Porque às vezes nós ficamos assim, ó, só aprendendo, só decorando, mas o que nós estamos fazendo? O que a gente está estudando? Sabe? Calma aí. Deixa eu pegar o meu vadimeco, pegar a minha lei e ter um panorama geral. Eu estou estudando o Código de Processo Penal. Eu estou estudando os 3 primeiros artigos, é o título 1, disposições preliminares. Porque eu tenho uma prova e ela vai me cobrar essa parte inicial do processo penal. Título 1. Depois eu tenho inquérito, ação penal. Beleza, mas agora eu estou no título 1, disposições preliminares, panorama geral, tá? Do Código de Processo Penal, que é usado para aplicar o direito penal e tudo mais. O que está correto sobre o tema? O Código de Processo Penal é aplicado a todo e qualquer crime no território nacional, prevalecendo inclusive sobre tratados
Ah, meus amigos, isso aqui eu vou te falar, né? Nós estudamos aí já que, em regra, tudo acontecido aqui no território é o Código de Processo Penal, exceto tratados internacionais, tratados internacionais, crime de responsabilidade, justiça militar, crime de imprensa e os tribunais especiais, né? Tribunal Especial primeiro, depois crime de imprensa, tá? Então essa aqui já está errada. A lei processual penal aplicada desde logo, perfeito. Determinando refazimento dos atos. Pô, os atos são isolados. Não. A lei processual penal não admite interpretação extensiva? Não. O Código de Processo Penal será aplicado aos crimes de responsabilidade? O crime de responsabilidade, tá? É a segunda ou primeira hipótese lá, hipótese, né, é a segunda hipótese da não aplicação, da ressalva. Então não, crime de responsabilidade não. Ó. Segunda hipótese, não crime de responsabilidade. Então, essa aqui está errado, tá? Não será aplicada. O Código de Processo vai ter estrutura acusatória, o processo penal, tá? Artigo 3A, nós estudamos isso no artigo 3A, que está suspenso, mas ele é agora acusatório, isso. Vedada a iniciativa do juiz, tanto na investigação, ou seja, vedado o juiz interferir no que o delegado faz, tanto no que o Ministério Público faz, perfeito, né? É essa aqui. Uma norma processual só vai ter aplicabilidade aos crimes que forem praticados após a sua entrada em vigor? Olha, tempus rest acto, tá? O tempo da norma penal. A norma penal só vai ser aplicada aos crimes aos posteriores, ou seja, eu estou por um crime aqui, né? Uma nova lei não vai poder ser aplicada? Não, a aplicabilidade imediata e os atos já feitos são isolados, tá? Não sei se está errado, meu querido. E agora finalizou, ficamos aí com o Monster, né, com o nosso urso. E é isso, pessoal. Nós estudamos hoje disposições preliminares do Código de Processo Penal, artigo 1 ao 3 e também o 3A ao 3F, que é o pacote anticrime, que está suspenso, mas é importante você entender. O que é importante do pacote anticrime eu mostrei para vocês, tá? Peguem esse PDF, releiam exaustivamente, porque aprender vocês aprenderam, né? Eu tô rouco aqui, minha garganta doendo, mas vocês aprenderam. Vocês precisam agora fixar o conteúdo, tá? Pessoal, tamo junto. Meu nome é Lucas Montarroios. Me segue lá no Instagram, lucasmontarroios0702. Assistam minhas videoaulas lá. Compartilhe pro pessoal, tá? Curte esse vídeo aqui no YouTube. Segue o Monster. Comenta aí, pessoal. Eu vou responder os comentários. Qualquer dúvida ou qualquer coisa, se não quiser fazer no meu direct, pode fazer aqui, tá? Segue o Titio nas redes sociais e valeu, tamo junto.